O 5º Fórum Internacional de Cidades Criativas aconteceu de 1 a 3 de dezembro em Franca, interior do estado de São Paulo. Foi um momento muito importante para repensar e planejar ações para o futuro da cidade e a ampliação das possibilidades territoriais, tendo como mote principal a economia criativa. A ideia de economia criativa não vem para suplantar ou substituir a economia tradicional, mas para regenerar, renovar, permitir um olhar revigorado sobre o que já existe no local. E o Fórum tem o propósito de mostrar como é possível desenvolver a economia local, criando oportunidades para a geração de emprego e renda, através da conexão entre os talentos locais, a criatividade coletiva, a tecnologia, a história e cultura de cada local, transformando tudo isso em capital intelectual e ativos geradores de valor econômico. O evento agregou diversidade, cultura e muitos criativos da cidade de Franca para dar alma e voz às pessoas que desejam contribuir nessa construção sobre como é possível desenvolver a economia local e gerar conexão entre diversos setores e oportunidades. Durante os 3 dias aconteceram painéis com palestrantes nacionais e internacionais, oficinas de design do território criativo, festival artístico e feira de negócios criativos. E a fluxonomia é incorporada na construção do fórum, que é idealizado pelo também fluxonomista Décio Coutinho, curador desta edição, e na edição de Franca, a Ana de Araújo foi a coordenadora local, além de outros fluxonomistas que estiveram por lá, como a Sandra Mara, da Celeste Economia Criativa, Débora Cassapê, da Filosofiar e Miriam Rocha, fundadora da Associação de Culturas Gerais. Esteve também presente como palestrante a gestora de economia criativa do Sebrae Paraíba, Regina Morim, que tem levado a visão da fluxonomia para várias iniciativas e eventos do Sebrae e vai levar a próxima edição do Fórum, em 2022, para Paraíba, com o apoio de diversos órgãos locais. E agora você ouve Sandra, Débora e Ana contando sobre essa experiência. Olá, eu sou Sandra Mara, da Celeste Economia Criativa. E quem tem rede, quem tem com quem fazer, tem tudo. Eu estou em Franca, em São Paulo, com a minha amiga produtora do Fórum Internacional de Cidades Criativas, a Inan, e vim com a Débora, que também é amiga e fluxonomista. Então a gente está aqui vivendo essa experiência. Foram 3 dias muito maravilhosos, com intensa programação e que resultou um documento incrível para a cidade, para poder desenvolver mais a economia criativa nos principais segmentos da cidade de Franca. Foi muito bacana estar aqui. Obrigada, Inan, por ter recebido Obrigada a a vocês. gente. E passo a palavra para a Débora, para ela contar um pouquinho também como é que foi a experiência. Olá, gente, eu sou a Débora Casapê, sou empreendedora também e acho que participar desse fórum foi uma experiência muito interessante, de muita criação mesmo, de muito movimento coletivo, né? Acho que o fórum ele exalou assim uma certa diversidade, um certo compromisso das pessoas que querem fazer uma mudança, que querem ser agentes, criadores e criativos da cidade. E acho que como não sou de Franca, então enquanto turista participante do fórum, eu acho que foi bem interessante conhecer um pouco mais da história da cidade através das pessoas, através das histórias que elas contam, das dores que elas trazem. E acho que o fórum, assim como um todo, entregando também esse documento que é muito importante, para pontuar ações e resultados assim do que foi trazido, do que foi provocado, foi bem interessante a metodologia e uma possibilidade da gente ver, as forças e as fraquezas, assim, do que é possível e do que é necessário, assim, né? E a fluxonomia 4D embasando todo o processo, né, Sim. Inan? Porque desde o início que você estava, você já trouxe isso. Sim, desde o início. Bom, sou Inan, sou produtora cultural aqui em Franca e a Flux foi realmente Um agregador, agregador do processo, né? Eu acho que principalmente porque tem muita coisa para contar, é muito difícil falar sobre essa travessia que começou em junho, finalzinho de maio, comecinho de junho desse ano, né? Partindo do zero numa pandemia
e a gente conseguiu levantar esse Fórum Internacional de Cidade Criativa. Mas o que eu percebo, o que a Flux foi assim que fez a grande diferença, foi na hora de a gente organizar como a gente ia escolher os eixos, que seriam o eixo agregador do trabalho, né? Então nós fizemos um trabalho com um grupo que nós conseguimos fazer uma rede grande de pessoas que estavam participando, né, no pré-fórum, né? E esse trabalho de encontrar os eixos, o que é que a gente queria, assim, o que nós queríamos trabalhar na cidade, né? Então nós conseguimos os 4 eixos: revelar, engajar, continuar e regenerar, né? Esse foi, eu acho que a Flux trouxe para mim, né, enquanto condutora de processo, né, e como produtora também, esse olhar muito mais ampliado para poder pensar como colocar em fluxo, né, os pensamentos, os desejos e futuramente, logicamente, as ações, porque em cada eixo tinha seus temas, nós escolhemos temas que tinham a ver com a cidade, e desse trabalho, né, que foi a Oficina de Design de Território Criativo, isso saíram 40 ações para serem desenvolvidas na cidade no pós-fórum, né? Então, isso, o que precisa ser revelado, como engajar, né, a comunidade nessa transformação de renovação econômica da cidade, como não cair na descontinuidade, que é uma coisa assim muito comum, né? Porque tem as questões de mudança de administração pública, né? E como regenerar realmente essa economia, porque Franca é uma cidade ainda muito ligada no setor calçadista produtivo, mas nós estamos no século XXI, nós temos aí uma economia que muda, né? Então, e como então regenerar essa questão da indústria calçadista também é um dos pontos, não só isso, né? Muitos outros pontos, mas como a gente passar por essa renovação num momento que a gente não vai mais poder ficar só na produção física das coisas, né? Então, como que a gente resgata e restaura essa identidade que nós temos aqui, trazendo, né? a economia criativa como um norteador aí, né? Como plano mesmo de governo, né? Acho que e a metodologia da Flux embasando esse processo. E não somos só nós 3, né? Tem outro fluxonomista envolvido diretamente no fórum, que não está aqui hoje, que é o Décio, né? Sim, e foi muito importantíssimo porque a gente começa a construir a partir do Décio, né? Quer dizer, a gente traz o Décio para Franca, a gente percebe que ele já tem o fórum estruturado, mas a gente reestrutura aqui em Franca, dentro da nossa necessidade, do nosso território. Né? Então, é um processo muito intenso. E vem sempre a Lala, e isso foi uma coisa que eu coloquei lá no primórdio do projeto, que é convergência gera potência. E a convergência que a gente conseguiu, nossa, foi uma coisa assim, eu realmente arrepio. Nós tivemos também uma outra pessoa, né, que é uma fluxonomista, assim, uma admiradora, uma pessoa muito próxima da fluxonomia da Paraíba, que é a Regina Amorim, né, que foi embora também, estava com a gente e foi palestrante do evento e trouxe assim contribuições incríveis, enfim, uma equipe imensa, né, e muito comprometida, e não seria justo aqui da minha parte, da nossa parte, citar especificamente o nome de ninguém, mas assim, acho que a equipe reverberou muito, né, essa pujança e esse fazer junto, né, Ina? E assim, como estava tudo muito bem amarradinho, né, que tinha os painéis, né, dentro dos eixos, a oficina era dentro dos eixos e tinha todo aquele corpo que era a feira criativa, tinha as atividades artísticas, então isso pulsava, né, e estava tudo muito não é ritmado porque não é ritmado, mas é o fluxo, melhor dizendo. O fluxo, ele estava muito amarradinho ali, né, costurado. Então uma coisa ia para outra, e era como se fosse realmente uma respiração ali, né? Eu arrepio realmente de novo de falar. A
acho que outra coisa bem interessante que o Fórum trouxe e uniu também foi esse lugar que a gente pensa cidades criativas e traz tanto a tradição quanto a inovação, né? E faz esse encontro, assim. Sim. Então, os momentos culturais, por exemplo, né? A feirinha mesmo, que mostra tão essa base cultural e popular, junto com esse lugar que a gente olha para o futuro, né? E pensa nas inovações mesmo que podem acontecer, mas sempre rememorando aí, né? O que constrói a história da cidade. E pegando o seu gancho, porque assim, o fórum começa à noite, né? Mas de manhã, do dia 1º, foi aquela visita que foi maravilhosa, porque a sede do Magazine Luiza é em Franca. Nós temos aqui um centro tecnológico do Magazine. E aí foi um diálogo incrível com o passeio literário, que resgatava toda uma história de poetas francanos no centro da cidade, que é mais antigo, né? Então, assim, acho que a gente conseguiu ter essas duas pontas, né? Fazendo esse diálogo mesmo, né? Entre a tradição, né? E o histórico, né? E a memória e a cultura, com algo que é... Sim, quando você entra no Magalu, você está no Vale do Silício, né? Então é um negócio incrível. A diversidade, né? Que a empresa agrega, assim, a liberdade das pessoas enquanto participante do processo. Incrível mesmo. Muito legal. Isso. Eu acho que a gente conseguiu. Foi muito bom. Obrigada pelo convite, né? Valeu super a pena a fluxonomia aqui. E a economia criativa, como sempre, né? Não deixando nenhum segmento de fora, unindo todo mundo, colocando ali num processo produtivo, exponencial, gerando resultados positivos para todos os envolvidos. É isso. Obrigada. Gratidão.